Agora vai, né? Direto do trono de Deus, né? E nós vamos falar aí da palavra do Senhor. Estamos falando em devocional em Salmos, né? E o Senhor Deus tem ungido muito a nossa cabeça, tem falado sobre coisas importantes aos nossos corações, trazido pontos importantes ao nosso coração, à nossa vida, para o nosso entendimento, para como agir no dia a dia, para como lidar com as questões emocionais, físicas e também as questões carnais, né? As coisas que aparecem na nossa vida, quais são as atitudes que nós devemos tomar. E o Senhor tem nos ensinado passo a passo aí de o que fazer para ser transformados, para ter verdadeiramente essa palavra direto do trono de Deus, né? Você que está aí nos assistindo agora, primeiramente eu quero agradecer pela tua presença, né? Pedir que você esteja aí curtindo, compartilhando, não para divulgar o meu nome, mas para divulgar a palavra do Senhor aos corações, que as pessoas possam aí conhecer verdadeiramente o que o Senhor tem, qual é o plano de Deus para a vida delas, né? E trazer para a minha vida, para a sua vida, e trazer também refrigério à nossa alma, cada dia mais e mais. Você do replay, que também está assistindo aí conosco, eu sei que às vezes é um pouco complicado assistir na hora do almoço, é o único horário que tem para almoçar, ou de repente você está trabalhando aí e não pode acessar a internet, verificar o seu Instagram e participar desse almoço delicioso. Mas não tem problema, o almoço pode ser ajantarado, pode ser na madrugada, no horário que você tiver. O importante é que a palavra de Deus adentre ao seu coração. Se você tem um pedido de oração aí, tem alguma coisa para colocar importante para você, né? Que você possa estar fazendo aí esse pedido de oração nos nossos pedidos de oração. Se você tem vergonha, se você não quer colocar o seu pedido de oração nesse momento aqui nos comentários, vai lá no direct, coloca o seu pedido de oração no direct. A gente tem um grupo de intercessão que a gente vai estar levando a sua oração para esse grupo de intercessão, e o Senhor vai estar falando, né, através dessas vidas que estarão orando conosco pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. E também, se você não gostou de alguma coisa, quer fazer um comentário, quer deixar uma observação, não tem problema nenhum. A gente ama crítica construtiva. Coloca aí no, nos comentários também. Precisa melhorar isso, precisa fazer aquilo. E a gente, se estiver dentro da palavra do Senhor, se estiver dentro da vontade de Deus para a nossa vida, a gente manda bala, né, não, Marcelão? É bem isso. Como é que E estão o as que que coisas nós por temos? aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Hoje a gente. Meu pai tá um pouquinho de dor, né, ainda. E como Hum. a ortopedista falou que se ele continuar sentindo dor para levar ele no hospital, a gente vai levar. Mas tá tudo Aham. bem, graças a Deus. Vai levar Que só para uma questão de. Então, meu pedido de oração aí, estejam orando pelo meu pai, para nome de que Jesus. essa dor aí diminua, né, na perna dele, que ele consiga caminhar. É uma coisa bem complicada, porque como ele tem Alzheimer, meu pai não pode parar muito tempo alguma coisa, por exemplo, ele não pode parar de caminhar porque ele desaprende. Ele não pode parar de comer porque ele desaprende, entendeu? É uma coisa bem complexa para quem tem Alzheimer aí. E não reaprende, é diferente de uma pessoa que teve só AVC e consegue reaprender certas rotinas, né? O Alzheimer, ele, você, ou você para, né? Você consegue retardar a doença, não é nem parar, diminuir o aceleramento da doença, ou você aí avança. Não existe só, existe Deus, né? Existe Deus, o milagre de Deus na nossa vida, mas não reaprende, entendeu? Cientificamente falando. Então, há uma preocupação muito grande dessa questão dele não estar caminhando, dele não estar andando, porque atrofia, e se atrofiar, a tendência de acelerar o acamar dele e até mesmo a morte
cientificamente falando, é muito rápido, é mais provável. Então, por isso essa luta aí tá sentindo dor, não é só continuar tomando remédio, corre para o hospital, faz fisioterapia, tenta fazer tudo para ele conseguir continuar essa rotina, né? Porque parar, ele para e acabou, estagna e acabou. É muito ruim. Então, orem pela vida do meu pai aí, para que ele, para que Deus faça a vontade dele, sabe, Marcelo? Eu tenho aprendido a pedir a Deus para fazer a vontade dele. Então, se for da vontade de Deus, não é a minha, mas se for a vontade de Deus que ele, né, acame, que os dias de vida dele sejam encurtados e que o Senhor quer fazer com ele de levá-lo agora para ele descansar, amém. Eu digo, me dá força, consola meu coração, porque eu ainda não sei como acordar todos os dias sem ter essa questão aí de meu pai precisa de mim, eu tenho que cuidar dele e eu vou levantar. Então, assim, ainda é muito forte para mim. Eu sei que o meu levantar deve ser Deus todos os dias e eu tenho buscado isso, mas ainda é muito forte para mim essa questão de que se quando ele se for, minha vida fica meio assim, completamente sem sentido carnal. Eu tenho um Aham. sentido espiritual que é Deus, mas o carnal, minha vida tipo desaba. E Uhum. por isso eu preciso muito de força, para Deus me dá força. Força espiritual e peço também a Deus força carnal, porque, cara, o bicho pesa 85 quilos. Então, assim, eu tenho carregado ele aí, minha coluna tem sentido muito essas dores, mas é incrível o quanto Deus me dá força. Ontem, Marcelo estava falando assim, testosterona, não sei o quê, e eu falei assim, cara, eu consigo carregar ele às vezes mais do que um enfermeiro. E eu não tenho testosterona. Tipo, eu sou mulher. Mas Deus me dá força e eu consigo carregar. E Deus, assim, tem me dado força física também. Eu agradeço muito a Ele por isso. Mas é isso. Let's go, como diz aqui, né? Vamos lá. Let's go, girls! Simbora! Salmos 15. Nós estamos hoje aqui para falar sobre o Salmo devocional. Você lembra que devocional é separar um tempo para dedicar Devoção. a Deus, exatamente. E o Salmo 15 diz assim, olha só, ele diz assim: é um salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Aquele que julga para a sua própria ofensa e não muda. Aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz essas coisas nunca será abalado. Nunca será abalado. Davi foi ungido pelo Senhor através de Samuel. A gente falou sobre isso aqui há alguns dias atrás. Ele foi ungido rei pelo Senhor através de Samuel, que mandou ele ir lá ungir a Davi. Ele chegou na casa de Jessé, pai de Davi, e ele viu os filhos e falou assim: olha, eu vim aqui para fazer isso assim, assim, assim. E ele achou que seriam os filhos mais velhos e foi chegando, 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 até que falou assim: Jessé perguntou, Samuel perguntou: você não tem mais nenhum filho? Ele disse: tem um menorzinho, pequenininho. E a palavra de Deus diz que o menor no reino será o maior no reino dos céus. O menor aqui será o maior no reino dos céus. E ele diz assim, olha só, Cláudio, ele diz assim: tem um pequenininho lá, pois chame ele. E quando Davi chega, ele diz: é esse. E ungiu a Davi e o cálice transbordou. E o Espírito Santo de Deus tomou conta de Davi, entrou nele
e, e tomou conta de Davi. E Davi se propôs a isso, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente fala sobre isso, Davi inicia o salmo fazendo uma pergunta. E ele pergunta assim, ó. E ele pergunta assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? E eu quero dizer aqui que, na verdade, eu separei 4 pontos para dizer assim: quais são os passos para morar no tabernáculo, para morar no santo monte, para morar na casa com o Senhor, do Senhor, para que consigamos ser aceitos como filhos de Deus, né? Para escrito o nosso livro, o nosso nome no livro da vida, para que possamos morar no céu, morar com Deus. E o Espírito Santo responde a Davi nos versículos seguintes. Nos versículos seguintes, aquele Espírito que apoderou dele em 1 Samuel 16, 13, fala com Davi e diz exatamente quais são esses passos. Quem são as pessoas que vão habitar no tabernáculo, ou que morarão no santo monte do Senhor. É extraordinário essa intimidade, essa comunhão. Diga. Eu estou ouvindo ainda. E ele É diz isso isso. mesmo, sabe, Marcelo? Assim, se você parar para analisar, for lá em Isaías 33:14, Isaías, ele fala sobre isso também, ele diz: os pecadores em Sião assombram o tremor, se apodera dos ímpios e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão e o que um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Olha só, é importante porque, assim, você perguntou quem habitará, né? Aí você fala como habitar, né? Como fazer para habitar. Isaías, ele diz a mesma coisa de Davi em 3 versículos, né? Ele fala, na verdade em 2, só no 15 e no 16 do 33. Ele diz, o que anda em justiça e fala o que é reto. Então, para habitar, é preciso andar em justiça e não só andar, falar o que é reto. Às vezes, quando a gente falou assim, acho que foi na sexta-feira que a gente falou sobre não se envergonhar de andar na presença do Senhor. No sábado também a gente falou a importância de você não se envergonhar de andar na presença do Senhor. E às vezes a gente, por conta de situações políticas, por conta de situações trabalhistas, por conta de situações financeiras, às vezes as pessoas saem da presença do Senhor e se envergonham. Eu vou dar um exemplo. Em um dos lugares que eu trabalhei, havia um ritual, não é um ritual, era assim, tinha alguns treinamentos, alguns cursos, algumas coisas que se fazia em um dos lugares que eu trabalhei, e dentro desses processos, dentro havia uma parte que se dedicava a um lado espiritual, mesmo que camuflado, entendeu? Não era claro, mas era espiritual. E todas as vezes, mesmo eu estando no muro, e quando você está no muro, você está afastado da presença do Senhor,
o Espírito Santo de Deus ainda toca muito seu coração. E quando eu ia para esses eventos, o meu coração se entristecia muito. E durante algum tempo, eu me, como é que fala? Eu me subordinei, eu aceitei, eu fui submissa por questões familiares, questões trabalhistas, entre outras coisas, a estar neste meio, a Uhum. participar desses eventos. Uhum. E eu sempre me sentia muito mal. Às vezes eu chegava em casa, minha mãe orava por mim, porque eu precisava da oração dela, porque o meu corpo pesava, minha alma pesava, meu espírito pesava. Porque o Senhor, quando você tem a luz dentro de você, sabe, é muito claro a espreita do inimigo. Sim. E a gente tem medo de dizer, não, não vou participar disso. Não, isso não é certo diante dos olhos de Deus. E uma vez eu até disse, uma vez eu cheguei e falei assim, olha, não fica chateado comigo, falei para minha liderança, para a pessoa que na época fazia os cursos, e eu disse, não fique chateado comigo, mas isso não é dentro do meu coração e eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E ele disse, em meias palavras, não, claro, não deixou claro, mas disse em meias palavras, dizendo que quem não participava desse tipo de projeto não crescia dentro da empresa. Foi o que ele quis dizer. E eu disse, eu prefiro crescer com Deus do que crescer dentro de uma empresa. E às vezes a gente tem medo de fazer isso. E olha, e eu cresci, Deus, até hoje eu venho crescendo, né? Deus me dá sustento, eu não me falta nada. Graças a Deus, assim, tudo que eu preciso e até mesmo aquilo que eu quero. Não preciso, eu quero. Esse semana, há 20 dias atrás, mais ou menos, a gente estava em Rio Quente, curtindo. E quando eu trabalhava em uma dessas empresas que eu trabalhei, eu não podia fazer isso, sabe? Me ausentar durante uma semana, sair, vou curtir Rio Quente, vou curtir não sei o quê. Era sempre com o telefone na mão, mesmo quando eu saía. Era com o telefone na mão, era dor de cabeça o tempo todo, era problema, era reclamação porque eu tinha saído, era isso, era aquilo. E hoje eu sou livre, sou liberto, sabe? E a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar como cristão. Ah, mas eu vou perder a minha promoção. Ah, mas eu vou perder o respeito do meu chefe. Ah, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. As coisas são carnais. E o meu propósito é eterno. Quando os meus olhos estão voltados para a eternidade de Deus, todas as outras coisas me são acrescentadas. Todas as outras coisas me são acrescentadas. Então Isaías está dizendo, quem vai? Não é só aquele que faz no escondidinho. É aquele que fala. Uhum. Ele Uhum. fala. Ele diz, isso está errado. Eu não vou fazer. A palavra do Senhor diz assim, eu não vou fazer. Né? Também não tinha vida, né? É isso mesmo, Rê. Mas a gente tem vida quando a gente está com a vida voltada para Deus. Aí a gente tem vida. Não significa que eu não vou trabalhar 24 horas. Eu posso trabalhar 24 horas, mas eu tenho vida. Porque a minha Isso vida aí. está voltada para Deus. E aí ele faz essa pergunta, sabe, Cláudia? E o Espírito Santo em seguida já o responde, e ele diz isso. Ele diz, olha só, o Espírito de Deus responde, ande corretamente. Como você acabou de falar aí, ele diz assim, aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração, esse vai habitar no santo monte do Altíssimo. Esse vai habitar no tabernáculo, na casa de Deus. Esse vai habitar nos céus, sabe? É exatamente isso que ele está falando. Então, você quer verdadeiramente morar com Deus, seja como a resposta que o Espírito Santo dá para Davi. E ele diz assim: ande corretamente e trabalhe com justiça e fale a verdade. Ande corretamente, trabalhe com justiça e fale a verdade. Segundo ponto que ele diz
Tá no versículo 3, ele diz assim: aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho. Ele está dizendo assim: não julgue. Sabe aquela história daquela mulher que a gente costuma dizer aqui, que pegou A um box sunamita. do pastor? Não, pegou o box do pastor Ah, aqui no sim. Instagram e falou assim: ah, pastor, eu gostaria de saber o que que a gente faz em relação à minha vizinha que está aqui. Todas as vezes o marido dela sai e ela vai e recebe fulano, cicrano, não falou os nomes, né? Mas recebe homens na casa dela e não sei o quê. Ele diz: ore por ela e cuide da sua vida, né? Então ele está dizendo isso: não julgue, não calunie, não julgue, não. É muito importante isso. Todas as vezes na nossa vida, que quando Jesus Cristo nos diz assim, quando batem na sua face, dê a outra, é justamente isso que ele está dizendo. Quando mandarem você caminhar uma milha, caminhe duas, é justamente isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que amar os amigos é fácil, que amar os inimigos que é o desafiador, e que a gente precisa verdadeiramente orar pelos nossos inimigos. Sabe E como ele não nos quando deixa sem resposta, sabe, Marcelo? Às vezes teve um você fala assim, criminoso muito grande aqui, muito cabuloso aqui em Brasília recentemente, chamado Lázaro. A gente já tratou sobre isso aqui em live, inclusive. E as pessoas estavam comemorando porque foi terrível. Foi abominável tudo o que ele fez. Foi terrível e abominável. Ele entrou numa casa, ele matou as pessoas, ele estuprou as pessoas na frente das outras pessoas e exterminou uma família. E foi muito feio e muito terrível o que ele fez. E Deus não ama nem um pouco tudo o que esse rapaz fez. Mas ama esse rapaz, porque é filho dele também. Porque também é criatura dele, também foi criado por ele. E nós vimos as pessoas comemorando, se regozijando e brindando e festejando a morte de um irmão, sabe? Ao invés da gente se preocupar em capturar e, 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 e cuidar para que ele. Ah, mas e se não tiver jeito, se não tiver jeito? Deus é o Deus do impossível. O nosso trabalho é servir. Quando Deus fala sobre propósito e sobre servidão, e eu estava vendo aqui um post da Cláudia que eu achei muito legal, que é a matemática de Deus, ele diz isto, ele diz que o líder é servo, o último é o primeiro, o louco é sábio, o fraco é forte, o pequeno é grande, o pobre é rico e quem chora está alegre. Olha só que extraordinário isso. É a matemática do Senhor, ela é inversa daquela matemática lógica, justamente por quê? Porque nós precisamos, não é nos regozijar, nós precisamos orar, buscar, clamar e não julgar, não caluniar e ter pena e querer que ele melhore. É assim que um irmão faz. Quando a gente tem irmão, quando tem um Cláudio aí, quando ela dá umas vaciladas, eu não fico apontando o dedo para ela e falo, você vacilou! Já fiz muito isso, me perdoe até minha irmã por causa disso. Mas "Hum, não é isso, sabe? O que e Deus assim, Marcelo, eu vou espera. ser sincera, eu acho que inclusive, eu acho que exatamente como você falou, não é você posicionar assim, você vacilou, é tipo assim, E olha, pei. Não, é você vamos vacilou e vamos cuidado conversar, com isso, né? isso, exato. Porque isso te leva, Porque porque ficar também não é calado assim, também, vou passar a mão na sua cabeça. Não, não, também porque não. aí não vai de encontro com o primeiro versículo, né? Que Exatamente. está dizendo Falar que a você verdade. acabou de falar. Exatamente. Não é isso. Não é eu acobertar, passar a mão na cabeça e não falar a verdade. Não é isso. É Exatamente. eu dizer para você, tu vacilou, vamos corrigir a parada. É orar pelo seu irmão. Não é achar que a Não vai matemática deixar de ser meu irmão, não vai deixar de ser meu filho, não vai deixar de ser meu pai, não vai deixar de ser o amor da minha vida, não vai deixar de ser meu amigo, meu irmão, não vai deixar.
de ser. O Marcelo falou assim, quantas pessoas de repente ficam indignadas com isso que Marcelo falou? Ele falou assim, Lázaro, nosso irmão. E é meu irmão, é seu irmão, é nosso É isso irmão, aí. que pecou contra Deus, que É fez isso aí. coisas contra nossos irmãos, É. né? E eu não estou dizendo assim, ele não merecia ou ele merecia. Quem sabe o que ele merecia é Deus. Deus é quem sabe o que ele merecia. Eu não Sim. sei. Eu sei que o Senhor não se alegra com a morte do ímpio. Ele não se alegra. E se o Lázaro morreu sem se converter, se ele morreu fora do caminho do Senhor, se no último momento, no último suspiro dele, ele não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele, eu tenho certeza que Deus chorou com a É morte isso aí. dele. É isso aí. Então não é que ele não tenha sido ruim, não é que ele. Não, ele errou. Mas Deus preferiria que ele tivesse se convertido, se arrependido, mudado a vida dele e ido aos céus, Uhum. né? E assim, Exatamente. em Salmos 24, dando spoiler aí, aprendi com o Marcelo, fala que a gente Uhum. não fica sem resposta, entendeu? A gente não fica sem resposta, tipo, a questão do Lázaro. E aí eu vou perdoar, tá tudo acabado, Deus, poxa vida. Você não tem que se preocupar com isso. Você não fica sem resposta. O Senhor fala assim, ó, lá no 24:5 ele diz: Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó, o Deus de Jacó. Então, assim, a gente não fica sem resposta. O Senhor vai agir com justiça. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. E Sim. eu preciso, é, como diz os Salmos que a gente está lendo, o 15, ele diz: eu preciso não olhar, parar de ficar olhando as coisas do mal, as coisas ruins. Eu preciso parar de ficar olhando para as coisas que acontecem de errado. Eu preciso olhar verdadeiramente para a justiça de Deus, a bondade de Deus. Mas ele fez isso, ele fez aquilo outro. Então vamos olhar de maneira diferente. Caramba, João Fernando Lima Cássio era um cara que zombava da palavra de Deus, porque ele não entendia aonde foi que o Senhor colocou tantos animais dentro de uma arca. E aonde foi parar tanto cocô de bicho? O Senhor não, o João Fernando Lima Castro não entendia como é possível um homem ser engolido por um grande peixe e não ser todo queimado pelo ácido dentro do estômago do peixe. Ele não entendia. E esse cara se converteu, esse cara começou a pregar a palavra de Deus. Ele começou a divulgar o nome do Senhor em vários lugares. E ele levantou de uma cama, o qual os médicos disseram que ele não ia levantar, para provar que o impossível acontece. É Então eu isso aí. paro de olhar para o quanto ele zombou e começo a olhar o quanto Deus mudou a vida dele. É isso aí. Então, pare de olhar as malignidades da vida. Olhe as mudanças que Deus faz. Mesmo para É. aqueles que te fizeram mal. Você olhar e falar assim, mas fulano mudou. Fulano foi transformado. Sim. Fulano foi erguido do nada, tirado da lama. Meu Deus! Como pode uma coisa dessa? Só o Senhor mesmo. E aí, Cláudio, ele diz assim, olha só, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor, aquele que jura para a sua própria ofensa e não muda. Então, o terceiro passo é temer ao Senhor. Quer ir morar no céu? Tema ao Senhor. Não é, perceba isso aqui, ó, todas as vezes, até o Salmo 14, todas as vezes que Davi inicia um salmo conversando com Deus, ele mesmo responde, certo? Ele mesmo responde. Do céu olhou, ele diz assim no 14, ó, no
capítulo 14, ele faz uma pergunta e já começa a dizer aqui, ó: do céu o Senhor olhou para baixo sobre os filhos do homem para ver se havia algum, sabe? No capítulo 13, o versículo 2, ele diz: por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma? Considera e ouve-me. Ele está sempre perguntando e agradecendo com certeza do que o Senhor vai fazer. No 15, o Espírito Santo fala com Davi. O Espírito Santo responde uma só pergunta de Davi. É a primeira pergunta que ele diz é essa, e o restante é só resposta. E ele faz uma resposta, ele diz claramente. Ele fala claramente, sem desviar para a direita nem para a esquerda. Vou Diga. discordar de você só um minuto. O restante é só resposta e tem uma promessa final. Sim, sim. E aí ele diz no 13 assim: tema ao Senhor. E o quarto tópico, ele diz assim, ó: aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz essas coisas nunca será abalado. Olha Então só ele que responde. interessante, Marcelo. Só você tem também o B do 4 que ele fala o que jura com dano próprio e não se retrata. É importante essas coisas porque assim, eles não estão dentro de um ponto específico, mas estão dentro de uma orientação para mim. Porque eu vejo assim, às vezes, de duas formas, né? Quando ele fala jura com dano próprio, por exemplo, quando você fala assim, se eu estou mentindo, eu vá para o inferno, né? Você está jurando com dano próprio, para que coisas ruins caiam sobre a sua vida. É importante se retratar com relação a isso. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata, precisa se retratar, precisa trabalhar. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Quer dizer, o Senhor está dizendo que você pode até não emprestar seu dinheiro. Ah, Marcelo, me dá 100 mil aí. Ah, não tenho 100 mil para te dar. Agora, eu não empresto porque eu tenho milhões, mas eu não quero te dar 100 mil porque eu sei que talvez você não vá me devolver nunca. Entendeu? Você está passando por uma necessidade, está passando por uma aflição, está passando. E o Senhor diz que a gente tem que ajudar, que o verdadeiro cristão é aquele que ajuda, é aquele que Eu faz, é assisti um aquele que filme ontem. dá, né? Não é nem Assisti um, emprestar, ele dá. Agora, se assisti um ele não filme ontem empresta por usura, tá errado. sobre a bolha, a especulação da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que aconteceu até 2008. Quebrou a economia dos Estados Unidos. E o que acontecia? Os bancos vendiam ações das hipotecas, mesmo que elas tivessem baixo valor, vendiam a alto valor, porque eles inflaram no mercado a notícia de que era muito bom. E aí tinha alto índice de ganhos, certo? Com isso. Só que a inadimplência aumentou muito, cresceu pra caramba. E conforme essa inadimplência ia crescendo, tiveram uma sacada. Uma pessoa teve uma sacada: vou comprar ações contra as ações imobiliárias. Então eu vou comprar, o que é contra a ação? É seguro. Eu vou comprar seguros, porque quando os seguros estiverem, quando der um boom da quebra das pessoas que não pagaram, vai valer muito, 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 muito o seguro. E as pessoas vão correr atrás de comprar seguro. Teve um cara que investiu 1,3 bilhões de dólares em seguros e no final da quebra ele conseguiu quase 3 bilhões de dólares de lucro, fora 1,3 que ele tinha investido. Teve um outro cara que ele investiu alguns milhões e ele ficou até o final para vender. Até a última, sabe? Como diria minha mãe, a brefinha para vender as ações. E ele disse: se eu vender, eu vou ser igual a essas pessoas.
porque eu também vou ganhar com o mal do mercado. Porque eu também ganho com as coisas ruins que vão acontecer. Porque eu estou ganhando com a miséria do povo. Você imagina, 40 mil pessoas por hora ficavam desempregadas nos Estados Unidos nessa época. Entende isso? Centenas e centenas de milhares de pessoas não tinham como pagar as suas próprias casas e foram morar na rua ou em albergue. Exatamente isso. Quer dizer, Entende isso? ganhar com a miséria do inocente. Quer dizer, isso Exatamente. não é justo. Isso não é correto. Não é justo. Então ele diz assim: aquele que ganha por usura, entendeu? Por usura, esse, esse Trazendo para as é, realidades de hoje, né, para o que a gente está vivendo hoje, o que a gente está passando, por exemplo, a gente comprava uma luva, uma caixa de luva com 100 luvas, eu sei porque, né, meu pai? Você comprava por R$ 20, hoje você vai comprar R$ 70, R$ 80, R$ 100, uma é mesma isso, caixa de luva, que é você isso. está ganhando aí com a desgraça dos outros. Isso não é Exatamente. certo, Um isso não é justo. termômetro, esse termômetro eletrônico que quando a gente vai entrar no Comprei por trinta e estabelecimento e seis afere, reais. exatamente, hoje está 120, 150, entende? Um termômetro desse. Então é justamente isso, é ganhar com usura. Tudo bem que houve inflação, por causa da crise econômica, a gente está num momento de elevação de inflação, mas ainda assim não chega no percentual disso. Sabe? Então, o ganhar com usura pela miséria é ser agiota. Ser agiota não entrará ao reino dos céus. Se É essa é a isso. sua profissão, meu amigo, sinta-se tocado por Deus agora. E é assim, é cabuloso mesmo. Tinha um casal que a gente conheceu na Asa Norte que ele fazia vela, ele fabricava vela. E as velas que ele fabricava serviam para várias ações, inclusive que iam de encontro àquilo que ele acreditava dentro da vida dele, do lifestyle dele como um cristão. E ele disse: Não vou mais vender velas. E era a única fonte de renda dele e da família dele. E você acredita que faltou algo para essa pessoa? Deus não é um Deus que faz isso, sabe? Não é. Então nada faltou para essa pessoa. Por quê? Porque ele não ganhou por usura, e sim pelo que é certo ganhar. E aí vem a promessa que está lá no versículo 5, na parte D do versículo. Ele diz: Quem deste modo procede não será jamais abalado. É a promessa de Deus para a sua vida aí. Se você procede corretamente, jamais você será abalado. Quer dizer, jamais vai faltar nada para a sua vida. Jamais, jamais vai faltar nada. Tá aí, Marcelo? Exatamente, estou aqui. Estou aqui, estava ouvindo uma notícia. É isso aí, é exatamente isso. Notícia boa, Jamais ruim. será abalado. Jamais será abalado. Se for ruim, já põe aí para a gente orar. Se for boa, põe aí para a gente Então, agradecer. eu estava até conversando com Verônica hoje de manhã sobre isso. Não existe notícia ruim para quem enxerga o copo para quem enxerga o copo transbordando. Todas as notícias são caminhos para chegar onde a gente quer chegar. Todas elas. Todas elas. Mas se ela Independente te de... aparenta ruim, não tem problema. Põe aí para a gente orar, porque o Sim. Senhor vai mudar a sua forma de enxergar. Não, E mas é se ela tranquilo. já te aparenta boa, põe aí para a gente agradecer, porque o Amém. Senhor já transformou a sua visão. Isso aí. É isso aí. Senhor, muito obrigado. Gratidão eterna pelo Senhor, porque o Senhor é meu Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o sopro de vida e sopra onde quer. Eu acho que os três poderes foram baseados na. Eu gostaria Senhor, te pedir aqui agora nesse momento. Os três poderes da nossa nação, veio isso na minha cabeça aqui. Eles são independentes entre si, assim como o Senhor, Jesus e o Espírito Santo. Mas ainda assim são um só.
Eu acho que esse modelo foi copiado do Senhor. Sabe o que eu queria pedir para o Senhor? Que não só o modelo deles serem independentes entre si, mas um só, onisciente, onipotente, onipresente, e que fazem o melhor para nós. Que eles sejam independentes entre si e que façam o melhor para o povo. Que eles consigam se unir, Pai. A gente costuma dizer aqui, Pai, que a gente não deve, como alguns fizeram com Lázaro, aquele rapaz que cometeu aquelas atrocidades. E falamos que não devemos julgar, que não devemos verdadeiramente, Senhor, e somente devemos orar. Eu quero te pedir por uma nação santa, por uma nação poderosa debaixo da tua graça. Senhor, nós amamos as tuas misericórdias e elas são as causas de não sermos consumidos. Mas nós clamamos pela tua graça, Pai, pelo favor imerecido, Pai. Nós clamamos por uma nação, Pai, na qual nós temos poderes independentes entre si que lutam para o bem do seu povo. A tua palavra diz, Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos clamar, Pai, que abra, sopre, Senhor Espírito Santo, sopre nos corações da nação brasileira. Para que nós, Pai, a cada dia que passa, sejamos uma nação voltada para Ti, cujo Senhor seja o nosso Senhor. Para que nossos poderes eles sejam independentes entre si, mas que busquem o melhor, assim como o Senhor busca o melhor para nós. Pai amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, agradecemos pelos ensinamentos de hoje, Senhor. Agradecemos pela oportunidade desse devocional, de estarmos aqui mais um dia, nos aproximando e conhecendo mais de Ti. Agradecemos de verdade, Senhor. Derrama sobre nós a Tua unção, aquela unção, Pai amado, que Samuel derramou sobre Davi, e que o separou e que o Teu Espírito invadiu a Tua vida e a Tua alma. Pai amado, assim nós clamamos e que nossa semana seja direcionada pelo Senhor e que nós não desviemos os nossos pés, nem para a direita, nem para a esquerda, e que o Senhor seja sempre o nosso alvo, em nome de Jesus, porque nós queremos sim morar no céu. Muito obrigado, Deus. Amém. Beijo, galera. Deus Grande abençoe. beijo no coração. Obrigado pela presença, né? Esteja orando aí pelo projeto para que Deus possa estar alcançando cada vez mais e mais vidas, em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.